Fala pessoal, muito boa noite para vocês. Então, o tema que a gente vai trabalhar hoje é sobre o que vem a ser um texto, certo? Um texto, a explicação sobre texto, ela é simples, mas ao mesmo tempo, se você for se aprofundar nesse assunto, você vai perceber que é um assunto muito profundo, desde as questões técnicas até as questões de psicologia, do próprio dos indivíduos envolvidos nessa relação textual, certo? Então, quando a gente pensa em texto, basicamente algumas pessoas pensam em alguma coisa escrita e não necessariamente é isso. Um texto ele pode ser verbalizado, ele pode ser oral, ele pode ser escrito, ele pode ser através de uma linguagem não verbal, certo? Como é que eu posso dizer? Através de imagens. Por exemplo, o semáforo com as suas cores é uma informação, é um texto ali através das cores que traz uma informação ali para você, certo? Tem toda uma intenção comunicativa. Então, o texto basicamente é essa unidade, unidade linguística, informativa e quase sempre intencional, não necessariamente intencional, certo? Porque às vezes há produção textual em nós, ou seja, informações que saem de nós em direção ao outro, que na verdade nos escapolem, tá certo? Por entre os dedos, como se diz numa linguagem popular. Então, às vezes o texto, você não tem a intenção de informar, aquela informação está dentro de você. Às vezes é tão complexo isso, tão profundo isso, que a informação que termina te escapulindo, às vezes nem você tem a consciência completa e clara a respeito daquela informação sobre você mesmo. Tá certo? Então, texto é toda essa unidade comunicativa, quase sempre intencional, mas não sempre. Quando você pega, por exemplo, uma palavra solta, seja ela qual for, mas você pega, por exemplo, a palavra amor, a palavra por si só é apenas uma palavra. Ela tem ali um significado, mas ainda assim apenas uma palavra. Mas a partir do momento em que você pega aquela palavra, você escreve ou você transmite oralmente aquela palavra para alguém com alguma intenção, então ali passa a ser um texto, porque tem toda uma unidade de significado naquela transmissão de mensagem através de uma única palavra. Entendeu? Então, texto é toda essa construção, mas o texto ele é tão complicado, por isso que tem o nome de texto, que aquele entrelaçamento de tecidos, de linhas para a construção do tecido, né? Então, assim, ele é tão complexo que aí fica aquela coisa, aquele dito popular que alguém diz assim, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende. Só que a coisa não é tão simples assim. Eu sou responsável pelo que digo e, de certa forma, também tenho alguma responsabilidade naquilo que o outro entende. Daí que é preciso a pessoa formuladora dos textos, certo? Vamos assim dizer, os produtores, os escritores, que escritor não é só aquele que escreve, mas o que produz o texto, certo? Ali é o aspecto mais profissional. Então, o produtor do texto, ele precisa se capacitar cada vez mais para que a comunicação dele se desenvolva de forma cada vez mais eficaz. Aí é onde entra a questão da coerência, da coesão, do conhecimento de mundo, conhecimento social, entre outras coisas. Então, o produtor do texto ele precisa ter bagagem para que produza um texto de qualidade para o público a quem ele deseja atingir. Eu lembro que tinha um colega meu, palestrante, que é bem inteligente, bem articulado, o conteúdo do texto dele, sabe? Muito, muito bacana mesmo.
Então, mas o problema era o público e a linguagem o nível de linguagem que ele utilizava na mensagem dele. A mensagem dele era boa, ótima, mas a linguagem, o nível de linguagem que ele utilizava para um público mais simples não era uma linguagem adequada. Entendeu? Então terminava criando dificuldades nas pessoas que estavam ouvindo suas palestras, que saíram do lugar sem entender de fato o que ele estava transmitindo no texto verbal, oral dele. Tá certo? Então, quem transmite também tem uma certa responsabilidade. Assim também as pessoas que estão ouvindo, as pessoas que estão consumindo esse texto, precisam cada vez mais procurar conhecimento, melhorar suas habilidades de decodificação do texto produzido. Então, isso não é uma coisa que acontece assim da hora para a noite, é todo um processo, uma informação que eu pego aqui hoje, que vai me ajudar na interpretação de outro texto amanhã, que aí já vou absorver mais conhecimento, que vai me dar a oportunidade também de interpretar outro texto mais profundo, sobre até outros assuntos, e assim por diante. Então, todos nós temos essa responsabilidade no que dizer e no que interpretar do texto que está exposto em meio à sociedade, que nós estamos tendo acesso, tá certo? Então, isso é muito importante. São os fatores sociais que contribuem para a questão da textualidade, tá certo? Essa significação do texto, quando ele parte do produtor até, ou passa, né, pelo produtor até, ou escapole até o ouvinte leitor, aquele que vai assimilar o conteúdo desse texto, certo? Então essas coisas são muito importantes, desde o texto que é produzido de forma oral, nessa transmissão oral, certo? O texto da internet, através dos mecanismos de internet, o face a face, tá certo? Que aí entra outros elementos também, uma questão de vestimenta, gestualidade e assim por diante. Então, pessoal, é isso aí, mensagem de hoje. Claro que isso é bem introdutório, bem simplista a respeito de texto. O texto ele é muito profundo, cada texto tem muito a dizer sobre quem está lendo, sobre quem produziu, o contexto em que foi produzido, toda uma gama histórica que tem ali do produtor, tá certo? Essa relação produtor e o receptor desse texto produzido. Gostou do vídeo? Aprendeu alguma coisa com isso? Por favor, deixa, ou se não aprendeu, né? Deixa aí seu comentário, inscreva-se no canal, indique, compartilhe isso com seus amigos, tá bom? Tchau, tchau. Até mais.